Então, bom dia. Vamos continuar a nossa leitura, mas antes fazemos uma retrospectiva do que foi lido da última vez. A gente está a gente leu o finalzinho do capítulo da Sombra no Caminho Interior, né? Que falava esse caminho interior que diz quando a gente cruza o limiar, né? Ele está falando que o homem moderno cruzou o limiar. E, de alguma maneira, esse caminho interior, quando você cruza alguns limiares, você entra numa inquietação, numa melancolia, numa submissão à autoridade, buscando sempre um bode expiatório, uma saudade de um guru que te oriente, que não é mais o caminho atual, né? E daí ele relata que uma das maneiras também de cruzar o limiar é você entrar em contato, o seu eu ser invadido pelos órgãos, né? Ou os órgãos serem invadidos por uma astralidade muito grande, melhor dizendo, né? E daí ele fala o que que acontece quando os rins são invadidos por essa astralidade, os pulmões, que a gente já viu da outra vez, né? E dessa vez acho que nós lemos o fígado, né, Cris, que ficou faltando. Então, quando o fígado é invadido, a gente começa a ter visões estranhas, alucinações, podemos ter até reações violentas, é como se a gente escutasse vozes de comando o tempo todo. Isso pode chegar num extremo à loucura. Depois, quando a gente tem essa invasão do coração, né, no coração, vamos dizer assim, a gente entra num estado de pânico, a gente tem um sentimento de inadequação e a gente oscila entre uma cordialidade e uma sociabilidade e esse sentimento de você não estar adequada, né, para a situação. E aí, lá no finalzinho, ele vai dizendo que só o remédio não resolve. O remédio é uma maneira de você retirar o eu da jogada, né? De aplacar aí a dor, mas não fazer nenhum caminho de autoconhecimento. E ele sugere, então, a terapia verbal e a terapia artística como ferramentas auxiliares ao medicamento, né? E ele diz o seguinte: ele faz um pequeno resuminho que ele diz: quando o eu é capturado pelo corpo astral, a gente chega à neurose, né? Ou seja, esse corpo astral invade a nossa força de vontade, então a gente pode chegar à neurose. E aqui o tratamento é muito mais terapia verbal e artística. Pode ser que precise de medicamento, mas mais a terapia verbal e artística. Quando o eu é capturado pelo corpo etérico, nos processos metabólicos do indivíduo, então a gente tem as psicoses reversíveis. E aí sim o medicamento é mais importante, é o primeiro, e os ajudantes são as terapias, né? E quando o eu é capturado pelo corpo físico, são as psicoses permanentes. E aí, medicamento é fundamental e as outras terapias também. E ele fala uma coisa bastante importante, né? Que a gente precisa sempre ter respeito a esses pacientes. Porque por mais que o eu não esteja lá presente, de alguma forma o eu se faz presente, né? E quando eles entram num certo equilíbrio, eles relatam que ouviram o que estava por perto, né? Então, o respeito é fundamental. E daí ele fala do caminho exterior, né? Que é outra vez essa nostalgia, né? Que teve uma época que eram orientados pelos deuses
isso acabou se distanciando, né? A partir de 800 antes de Cristo, quando houve o crepúsculo dos deuses, e toda aquela clarividência atávica, então, só ficou para poucas pessoas, né? E daí buscou-se essa transposição do limiar, vamos dizer assim, através de coisas que vêm de fora, como uma hiperventilação, uma alimentação inadequada, chegando à inanição, pode levar a isso, as drogas, todo tipo de vício, né? Ele coloca, inclusive, essas visitas frequentes às discotecas, como uma maneira de. Tudo isso te leva a uma escarnação. E é uma maneira de a gente fugir a todo esse estresse do dia a dia, né? Ele fala de danças, de rituais, né? Tudo isso que vem de fora e pode fazer com que você ultrapasse o seu limiar. E ele chega a falar de algumas situações, né, com drogas e tudo mais, você pode ter um choque tão repentino, onde você tem uma ampliação nas suas percepções sensoriais. E isso era o que se fazia nas iniciações nórdico-germânicas, né? Ele chama isso de snapping. Então, esse snapping, que é esse fenômeno do choque que acompanha a transição de escarnação, né? E isso pode chegar a não ter volta, né? Se perder realmente eu aí. Então, acho que pequenininho é esse resumo desses dois capítulos, né? Como a gente consegue ultrapassar esse limiar, né? Exaustão também ele fala, né? Excesso de exaustão, assim, não sei, não é assim, excesso, mas é uma exaustão enorme. Então, tudo para a gente prestar atenção. E agora nós entramos na segunda parte do livro, no 13º capítulo, que chama O Pensamento Terapêutico na Psicoterapia Antroposófica. Então, como a gente está vendo, tudo isso é bastante específico, né? Mesmo essa questão dos órgãos, vale um estudo bem profundo com o médico, né? Mas é importante a gente ter uma ideia disso, né? Então, vamos lá. O pensamento terapêutico na psicoterapia antroposófica. Todo terapeuta tem que lidar com 4 organizações no ser humano, cada uma atuando segundo seus próprios princípios, mas também interagindo entre si. Essas organizações representam os 4 envoltórios, ou componentes do ser humano já discutidos nos capítulos anteriores. Por si mesma, a organização física pode mudar apenas em um sentido. Quando entregue a si mesmo, ela se desfaz. O corpo de um animal ou de um ser humano decai tão logo não seja mais permeado pelas forças vitais. A organização física é passiva com respeito à sua configuração no espaço. A organização vital do corpo etérico é uma organização temporal e não espacial por si mesma. Todavia, é ativa na especialidade do corpo físico. A organização etérica é um interlúdio, uma composição de centenas de ritmos, sendo cada um responsável pela estimulação de certos processos. Juntos, eles ativam a organização inteira. Essa organização rítmica atua incessantemente enquanto não haja interferência dos princípios superiores. Nas culturas de tecidos, culturas histológicas, nas quais esses princípios superiores foram eliminados, há uma continuidade ilimitada de formas vitais que se repetem.
qualquer distúrbio no ritmo etérico, seja qual for a causa, produz sintomas de doenças. No início, esses sintomas são funcionais e reversíveis, mas caso persistam, podem causar deformações no organismo físico. A organização etérica baseia-se em 4 princípios etéricos. O éter da forma, também chamado éter de cristalização ou éter vital. Os ritmos dessa qualidade etérica promovem a ordenação geométrica da matéria na rede estrutural cristalina. A atividade formativa etérica conduz à rigidez. Uma boa imagem dessa força é a da Rainha da Neve dos contos de Andersen, que congela tudo o que toca. O segundo é o éter químico ou sonoro. Organiza a matéria no estado fluido. As combinações e decomposições em séries intermináveis de conversões e composições químicas caracteriza a atividade etérica no metabolismo. A decomposição imediata cria e demonstra substâncias químicas que normalmente não ocorrem no organismo fluido. A bioquímica tem tentado há anos desvendar os segredos dessa atividade do éter químico. O éter de luz também pode ser chamado éter da consciência. É nos ritmos do éter de luz que vive a consciência. Dessa forma, esses ritmos são a ligação com o próximo princípio organizador, o nível astral. A principal área de atividade para o éter de luz é o sistema neurosensorial. Os ritmos de organização do éter de luz são refletidos no fenômeno etérico, que pode ser medido no eletroencefalograma. O éter calórico penetra o organismo inteiro com sua atividade. Ele tem seu órgão primário na circulação sanguínea, sendo veículo do contato do eu espiritual com a natureza corporal vital. O éter calórico penetra todas as qualidades etéricas anteriores e, consequentemente, é o mais importante meio para a terapia. A psicoterapia antroposófica é centrada no eu e não no princípio de ensinar truques ao corpo astral. Uma desordem no ritmo etérico é, em primeira instância, causada pela organização astral. O guia de nossos impulsos, emoções e concepções é o astral, né? Essa organização astral é uma composição ordenada de qualidades psíquicas, na medida em que existe como qualidade fora do tempo e do espaço. O corpo astral influencia a organização rítmica do corpo etérico e, através deste, influencia também o corpo físico. Toda e qualquer emoção, concepção ou desejo acelera ou desacelera certos ritmos. Violentos movimentos psíquicos podem romper esse ritmo e até mesmo destruí-lo. A mais grave manifestação desse processo ocorre na deformação dos órgãos físicos. Sua destruição provoca mudanças anatomicamente evidentes em órgãos físicos. Tais mudanças, no entanto, são sempre o finale, o quinto ato de um longo drama. Tudo bem? É importante... Fala, Rosana. O que seriam truques ao corpo astral? Ensinar truques. Você tem um exemplo, por favor? Não, eu achei até engraçado isso. Você tem, Cris, um exemplo aí? Não. Ou a Ana deve saber também. Hã? A Ana Lúcia. Não, eu ia até falar, um dos truques que a gente tem, agora você falou, eu me esqueci, estava aqui na cabeça, na ponta da língua. É, por exemplo, ensinar a pessoa a não deixar a sua emoção sair e fingir, colocar uma máscara. Isso é um Sim. truque.
É, E aí você faz o astral se desorganizar, que vai desorganizar o etérico. sim. Porque, na verdade, é o astral que o etérico é o corpo da vitalidade. E é o astral que faz você adoecer. Então, esse truque que a Ana trouxe é interessante, né? A gente ouve lá, né? Engole o choro. Esse é outro truque, né? Então, tem vários, vários agora. Tem vários truques para a gente se desorientar, né? Para nos desvitalizar, vamos dizer assim. Muito bom, obrigada, Ana. Obrigada. É importante diagnosticar distúrbios oriundos do corpo astral num estágio precoce, ou seja, no primeiro ou no segundo ato, pois aí eles ainda podem ser influenciados pela atuação psicoterapêutica. A organização astral é a totalidade do nosso mundo psíquico. Se essa organização astral ou psíquica está sem o controle do eu, pensamentos associativos ou devaneios diurnos acontecem. Na vida emocional, oscilamos entre a simpatia e a antipatia. Na vida dos impulsos e desejos, ficamos totalmente à mercê dessas forças. O organismo animal consiste em corpo físico, corpo etérico e corpo astral. Na organização astral, os padrões de ação e reação a que chamamos instinto da espécie animal são fixos. O instinto é originalmente uma estrutura astral que se expressa nas formas do corpo físico. No animal, instinto e configuração física coexistem. O instrumento físico-espacial é constituído pelo instinto, e toda ação no tempo é determinada pelo instinto. Do ponto de vista fisiológico, entretanto, o homem nasce cedo demais e pobre em instinto. Ele precisa aprender os mais importantes padrões de ação: andar, falar e pensar. Após o nascimento, pela imitação do ambiente em que vive. O corpo astral humano é treinado, condicionado pela educação, sendo, portanto, dependente da cultura. O corpo astral possui em si 7 estruturas principais, a que chamamos estruturas do caráter. Em meu livro Fases da Vida, elas foram minuciosamente descritas como orientações básicas. Elas determinam a maneira como reagimos aos estímulos e experiências externas. Nos jovens, a orientação básica, assim como o temperamento etérico, é determinado pela hereditariedade. Na fase adulta, isso pode mudar, porque a individualidade, a estrutura temperamental e a orientação básica próprias frequentemente conflitam com a estrutura hereditária. Essa é uma questão central da adolescência. Então, lembram, né? O corpo astral, esses 7 pontos são as 7 qualidades anímicas: Saturno, a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter e o Sol, que a gente viu lá nas fases da vida, né? O quarto e mais elevado princípio é o eu do ser humano. Seu ser espiritual que se caracteriza por um contínuo desenvolvimento. Na primeira parte desse livro, foi feita uma distinção entre o primeiro e o segundo eus. Aqui nos referimos ao segundo eu, que é, em essência, o eu superior do homem, do ser humano, e acompanha a encarnação a partir do mundo espiritual. O eu superior é o portador do nosso leitmotiv biográfico, do nosso objetivo primordial. O desenvolvimento do eu, desde o nascimento até a morte, é uma continuação de um desenvolvimento prévio e a preparação para um desenvolvimento posterior.
O eu é sempre um vir a ser, pleno de aspirações, orientado para o futuro. Sempre que conectado aos 3 princípios inferiores de forma saudável, o eu determina a trajetória, o fio vermelho da vida. É assim que a vida se torna uma biografia, e não apenas uma mera acumulação de fatos que sucedem a alguém. Nosso eu reage aos eventos externos, faz escolhas, determina prioridades de acordo com os objetivos da vida, estejam eles ora mais, ora menos claros. Por intermédio do eu, a vida e seus objetivos adquirem significado. O eu leva em consideração o karma, os resultados positivos e negativos do desenvolvimento prévio. Tem alguma coisa lá no 1? Ele fala dos textos, né, onde vai falar do karma e de reencarnação e karma. Tá bom. O eu trabalha no pensar como inteligência, como habilidade de ordenar as impressões sensoriais claramente. É nesse sentido que nossa tarefa e nosso objetivo na vida devem tornar-se conscientes. Eu li certo isso? Eu vou reler. O eu trabalha no pensar como inteligência, como habilidade de ordenar as impressões sensoriais claramente. É nesse sentido que nossa tarefa e nosso objetivo na vida devem tornar-se conscientes. No sentir, o eu atenua os violentos movimentos do corpo astral. O eu desenvolve a vida emocional pela gradual modificação dos sentimentos causados exclusivamente pelo corpo em sentimentos orientados para valores espirituais, como a arte e a religião. No querer, o eu transforma a ação impulsiva em uma ação orientada pelo eu. O eu ajusta, promove, dirige todos os impulsos naturais vindos do ser etérico astral. Não como um poder hostil, mas como um educador amoroso. Muitas psicoterapias modernas são declaradamente hostis ao eu. Este é frequentemente considerado como vilão, que oprime e tiraniza. Essa permissividade com relação ao ser etérico astral supõe que tenhamos de purificar os efeitos e resolver os complexos causados pelo eu. O que frequentemente entendemos por eu não é o eu espiritual, do qual tratamos nesse capítulo, mas um conglomerado de padrões fixos do corpo astral, que de fato tem uma atuação tirânica. Como isso pode ser melhor resolvido? Certamente não o será pela indulgência astral, mas pela ativação do verdadeiro eu espiritual, o qual pode conduzir os padrões fixos ao movimento e a um desenvolvimento que faça sentido. Isso é também o que Jung chamou de caminho para o self. O eu trabalha no corpo astral no sentido de trazer ordem e direção. O corpo astral trabalha no corpo etérico por aceleração e desaceleração, e pode também ser a causa da perturbação dos ritmos vitais. O corpo etérico, por sua vez, trabalha no corpo físico, mantendo-o em movimento, construindo e quebrando, prevenindo a decomposição. Nesses 4 princípios interativos se manifesta o ser humano autoconsciente, vivo. Todavia, existem igualmente estruturas etérico-astrais que não possuem uma correlação física direta. Uma concepção, um pensamento, uma ideia são configurações de natureza etérico-astral que podem ou não ser estruturadas pelo eu.
Tal estrutura ou configuração etérico-astral, segundo a Gestalt, é um ser pertencente ao grupo dos seres elementais, já mencionados no capítulo 2. Tais formas, tais seres, também atuam nos processos da natureza, no mundo vegetal e em todos os processos rítmicos cósmicos, como o dia e a noite, o verão e o inverno, etc. Quando o ser humano formula um pensamento, ele cria nesse momento uma forma etérico-astral, um ser elemental que vive enquanto o pensamento existir. Assim, a forma é novamente dissolvida, mas um reflexo disso é preservado no espelho da memória, a qual, em realidade, é a superfície dos órgãos internos. E aí tem lá, Cris, no 3, Ele tem dado só as indicações bibliográficas, não é? No 13, ele fala do curso de pedagogia curativa, que agora eles chamam de educação terapêutica, não é? não sei, não sabia que Acho tinha que houve uma mudança, acho que é educação terapêutica. entendi. Quando nós recordamos um velho pensamento ou concepção, estamos lendo a estrutura dessa velha forma no espelho da memória. Porém, temos de repensá-la, ou seja, temos de recriar a forma etérico-astral. Mais tarde, poderemos uma vez mais dissolvê-la pelo esquecimento, se assim desejarmos. Esse é o curso normal dos acontecimentos. Um desvio patológico seria o fato de as formas conceituais não apenas serem preservadas como impressões no espelho da memória, mas continuarem a existir como formas etérico-astrais. É o que ocorre no caso de distúrbios etéricos e de formações dos órgãos físico-etéricos. As formas da memória não ficam em repouso, nem se apresentam como imagens mnemônicas, mas ficam ativas como concepções atuando na esfera orgânica e inconsciente. Podemos ser possuídos por tais formas conceituais. Jung também discute isso. Essas formas podem, assim, tornar-se demônios reais que nos influenciam de modo perturbador, fora dos limites do inconsciente. Estamos, então, lidando com obsessões que continuamente vêm à tona, interferindo na corrente conceitual normal. Em diferentes circunstâncias, essas formas demoníacas evocam fortes medos, alucinações ou ações compulsivas. É compreensível que, uma vez tendo sido criadas formas demoníacas, a terapia verbal não seja suficiente para ajudar. As formas demoníacas passam a ter existência independente. Em primeiro lugar, o órgão deformado, que retém a concepção, deve ser tratado medicinalmente. Isso significa a disfunção etérica ou malformação deve ser regulada pela terapêutica específica ao órgão. Caso contrário, a compulsão será meramente substituída por outra. Quando o órgão em questão voltar a funcionar normalmente, a psicoterapia poderá ser eficaz, podendo oferecer ao eu a possibilidade de trabalhar em direção ao futuro. Mas as formas demoníacas não surgem apenas da interação entre concepções e o espelho da memória. Elas podem surgir também como resultado do isolamento de certos sentimentos, que começam a funcionar independentemente como ilhas, e, nesse caso, rondando a psique de modo compulsivo e perturbador. Freud chamou esses sentimentos de complexos. Na verdade, trata-se de seres elementais demoníacos, criados por nós mesmos em nossa vida emocional onírica.
Nesse caso, também uma terapêutica orgânica específica deve acompanhar a psicoterapia. Finalmente, decisões e ações desligadas da esfera metabólica adquirem um caráter fixo e imóvel. Isso ocorre com frequência e causa distúrbios quando a pessoa deseja agir ou reagir diferentemente. Toda terapia comportamental desperta a atividade do nosso metabolismo e da vida do querer, e com isso rouba do eu muito de sua liberdade e a possibilidade de desenvolver-se. Acaso se pode considerar realmente terapia quando a velha Gestalt é substituída por uma nova Gestalt igualmente demoníaca, mesmo que seja socialmente menos perturbadora? É evidente que há uma diferença entre um processo de pensamento que automatiza algumas de suas funções, alguns de seus complexos emocionais e alguns modelos de atividade, tornando-os fixos. Tais fixações ocorrem nessas três áreas, por um processo de choque, embora a linha divisória entre elas seja muito tênue. Tentando assegurar que o processo de aprendizagem não obedeça a essas formas fixas, Rudolf Steiner introduziu métodos e princípios didáticos para a educação Waldorf. Muitos desses princípios são também usados na psicoterapia antroposófica. Enquanto a educação tem um efeito profilático, a psicoterapia, desafortunadamente, pode apenas apresentar um efeito terapêutico após o evento. Um dos primeiros princípios da pedagogia Waldorf é não definir, mas apenas caracterizar. Definições são formas fixas que têm um efeito imobilizante no corpo etérico. Caracterizações são móveis. Elas são multidimensionais, têm um conteúdo emocional e encorajam a formação de novas concepções. É por isso que, durante os primeiros 8 anos, as próprias descrições do aluno sobre sua experiência e suas representações artísticas de temas aparentemente abstratos são enfatizadas na escola Waldorf. Após a 8ª série, o aluno pode administrar isso para sintetizá-lo posteriormente, definindo o que havia sido caracterizado antes. Devido a esse processo anterior, concepções complementares ao eu são criadas, as quais poderão a seguir ser livremente manobradas. Para a psicoterapia, isso significa que é preciso encontrar um meio de encher o vazio. As concepções abstratas que não têm um conteúdo do eu, mas que têm sido assumidas de fora, com as qualidades deficientes, o próprio pensar, sentir e querer. Rudolf Steiner denominou concepções, sentimentos e ações vazios as 3 epidemias da nossa cultura: o palavrório, a convenção e a rotina. Em psicoterapia, temos que levar o palavrório vazio, a convenção e a rotina ao desenvolvimento e novamente ligá-los ao eu, transformando-os em pensamento livre, sentimento caloroso e ação corajosa. Ao lado das pessoas que se veem aprofundando em seus próprios processos orgânicos, o caminho interior ou o caminho de encarnação, há também pessoas que escapam da encarnação do eu e buscam o caminho escarnatório. Isso pode ocorrer frequentemente em crianças pequenas, por razões constitucionais ou como resultado de choques ou severa negligência. Um certo grupo dessas crianças podem ser chamadas de crianças cósmicas, com um processo encarnatório desacelerado. Uma categoria especial são as crianças autistas, que por muitas e variadas razões não trazem seu eu à ação
e, como resultado, tem um desenvolvimento determinado pelo corpo astral. Por isso, todo tipo de extremos, como compulsões, fobias e alucinações, vem à tona. Na criança autista, podemos ver como seria o homem caso ele realmente não tivesse eu, posição mantida por muitas escolas de psicologia do pensamento. Está faltando alguma coisa aqui, né? Enquanto o autismo ocorre, tá tudo bem? Enquanto o autismo ocorre em crianças pequenas, uma outra expressão da tendência a escapar ao processo encarnatório pode ser observada frequentemente aos 19 anos. É a crise da adolescência, na qual a pessoa, em seu ser anímico e espiritual, percebe-se não só como mensageira do karma passado, mas também portadora de uma intenção para o curso dessa vida, tornando-se consciente de ter de viver num instrumento corporal formado, em grande parte, por uma mistura de normas culturais e aptidões inatas. Essas aptidões inatas e esse processo educativo são, como já foi dito, não inteiramente produtos de uma coincidência. O desenvolvimento processa-se justamente na resistência a isso, a essa corrente hereditária e educacional. Mas o despertar do eu, por volta dos 18 ou 19 anos de idade, dá uma forma concreta a essa intenção de opor certa resistência, e em circunstâncias em que a consciência do eu e a experiência de vida são ainda frágeis. Frequentemente, isso acontece na escolha vocacional, ou aceitando ou rejeitando uma determinação de outras pessoas. Isso pode levar a descobertas surpreendentes. Uma investigação feita na década de 1950 acerca da ocupação de pessoas num período entre 5 e 10 anos, após terem recebido seus diplomas, mostra que após 10 anos, apenas 20% delas trabalharam em profissões ligadas ao curso em que se formaram. A fuga ao próprio desenvolvimento em direção ao futuro pode ocorrer em qualquer período biográfico, mas particularmente no tempo em que uma fase é encerrada e o problema da nova fase ainda não é visível. Tal período pode ser exemplificado pelas idades de 29 e 30 anos, pela idade de 42 anos e pelo período após os 56. A aposentadoria é, para muitos, um choque que tem um efeito de desintegração da vida, seguido por rápida deteriorização da saúde física. De qualquer maneira, é nesse momento que uma terapia centrada no eu é necessária, sempre que o sintoma se direcionar para uma neurose introspectiva, devido a uma condição depressiva secundária. A terapia do eu é conduzida no calor do encontro entre o terapeuta e o paciente. O terapeuta tem de ligar temporariamente seu destino ao do paciente. O desinteresse na conversa é extremamente frustrante para o paciente nessa situação, mesmo que se tenha aprendido a ouvir empaticamente. Sintomas importantes são o cansaço, as dores de cabeça, os períodos de letargia. Tão logo tenha sido identificado um futuro que possa ser aceito com calor e entusiasmo, esses sintomas desaparecem sem um tratamento específico. Para ajudar o paciente a achar algum futuro, o terapeuta deve manter uma atitude não diretiva e estar junto com ele, de forma criativa, na busca de soluções incomuns.
A melhor estratégia é ouvir cuidadosamente até as mais profundas ansiedades que talvez nunca tenham sido expressas em palavras, mas que, ao serem ditas abertamente, podem ser discutidas como uma proposta. Por que não? Frequentemente, isso propicia ações surpreendentes, resultantes da encarnação do eu, direcionadas a um futuro pleno de significado para a pessoa em questão. Os domínios da neurose escarnatória incluem, entre outros sintomas, a anorexia na puberdade, a pseudologia fantástica, começando na adolescência e algumas vezes continuando através de uma vida de decepções, a hiperventilação e a histeria. Esses sintomas serão discutidos separadamente nos capítulos 16 e 17. Um lembrete final a respeito de duas importantes escolas de pensamento em psicoterapia, as quais têm uma relação importante com as duas fugas da realidade, a encarnatória e a excarnatória. Referimos-nos a Freud e a Adler, já mencionados. A grande diferença entre as terapias de Freud e Adler, em nossa avaliação, é que Freud olhou para o passado pessoal, o caminho interior, enquanto Adler, em sua tentativa de fazer um plano consciente de vida e em seu encorajamento, olhou para uma imagem do futuro. Para aqueles que conheceram Adler, é sabido que seu segredo reside no interesse caloroso e na compaixão pelo sofrimento do paciente, num caminho de encorajamento que não se compara a uma técnica, mas como um contato do coração. Em contraposição, Freud, em sua indiferença, representa o terapeuta profissional. Duas pessoas, dois polos opostos no contato terapêutico, e talvez também dois tipos de pacientes, cada qual devendo ser considerado em sua maneira específica. Recentes manifestações da psicanálise, todavia, têm abandonado a atitude de espectador indiferente e reintroduzido a conversação. Isso também se manifesta exteriormente na própria disposição física do ambiente de terapia. O divã tem sido abandonado, retomando-se a postura face a face.